Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal, mais uma vez no nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Nosso objetivo, exatamente de podermos compartilhar nesse instante uma troca de energia, uma troca de percepções sobre a vida, para que tenhamos sim cada vez mais sabedoria, discernimento, paz, segurança, entendimento e seguirmos na nossa busca, seguirmos o nosso trabalho de crescimento individual, o nosso crescimento pessoal perante a vida, perante as situações. E nós sabemos muito bem que em muitos momentos da vida temos tarefas desafiadoras sobre esse assunto, sobre como é que nós lidamos com algumas situações. E de fato, o nosso programa aqui visa isso, visa para que tenhamos mais harmonia, que tenhamos um pouco mais de esperança, que tenhamos um pouco mais de firmeza, tenhamos um pouco mais de certezas. E aí alguém pode dizer assim, puxa vida, como é que eu posso ter certeza de todas as coisas? Eu diria, não de todas. Nós podemos ter certezas dentro daquilo que nós temos essa possibilidade. E a certeza, que a gente pode chamar de fé, isso depende do nosso grau e aprofundamento do nosso conhecimento sobre determinados assuntos. Então aí vem as certezas. Certeza na vida, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Você confia em você, você tem certeza que você realmente tem capacidade e potencial para conseguir chegar onde você gostaria? Isso é uma certeza que você pode desenvolver. Você pode ter certeza absoluta de que você tem sim capacidade, tem potencial para poder chegar onde você deseja. Caso você não acredite desta forma, seria muito importante que desenvolva este olhar sobre você. Que todos nós temos capacidades fantásticas, temos recursos fantásticos para usarmos na nossa vida, na nossa existência. A vida nos oferece as oportunidades para o nosso crescimento. A vida nos oferece as oportunidades através do quê? Eu sempre bato na tecla da importância de superarmos as situações onde nós vivenciamos as nossas experiências. Situações difíceis, situações desafiadoras. E aí sim nós vamos progredindo, nós vamos crescendo através do nosso conhecimento, através do nosso autoconhecimento. Muitos de nós enfrentamos situações difíceis. Então por que falarmos das situações difíceis? É justamente para que possamos superá-las, para que possamos desenvolver em nós essa grande e certamente necessária e possível capacidade de termos de superação. E desse jeito, elaborando, crescendo através do aprendizado, da meditação, da reflexão, do conhecimento, da troca de ideias, nós vamos cada vez mais adquirindo essa capacidade de superação, de resolução de problemas. A cada semana trazemos um assunto justamente para alimentarmos o nosso campo de reflexão, o nosso campo de conhecimento e assim por diante. Hoje eu gostaria de falar de um tema que é recorrente, todos já sabem certamente, sobre guerra. Então é um tema importante, um tema que faz parte aqui do nosso planeta. Sempre fez, na verdade, né? Sempre fez, está na nossa história. Se você pegar aí no YouTube, você vai pegar uma série de vídeos, uma série de documentários, uma série de explanações sobre momentos relacionados à guerra. Tem canais especializados falando sobre esse assunto. Então, se você for olhar na história, nós temos uma grande quantidade, para não falar quase que totalmente, a nossa humanidade voltada para o instinto da agressividade, e de alguma forma da imposição da vontade através da violência, que é o que nós chamamos de guerra. Que quando nós entramos em guerra, nós vamos com toda a nossa força, nós vamos com todo o nosso ímpeto para dominar e subjugar, e dependendo da situação, de destruir o que a gente chama de inimigo. Então, meu inimigo é aquele que eu quero simplesmente varrer da face da terra. Então, justamente porque existe uma época, todos nós sabemos disso,
que para que nós pudéssemos ter prosperidade, pudéssemos ter de alguma forma conforto e segurança, precisaríamos invadir e tomar os recursos, os bens de outros povos. E esses outros povos dominados, eles também traziam, eram fonte de escravos para que pudessem servir as nossas necessidades. Então, ai do povo que fosse subjugado, que perdesse a guerra. E assim a nossa história acontece por séculos e séculos e séculos. Isso falando de grandes eventos, né? Sem falar dos pequenos eventos que também são guerras. Os conflitos entre grupos, os conflitos entre pessoas, pode se transformar em guerras de fato, até de pessoa com pessoa, individual, uma pessoa com a outra, trazendo dificuldades de relacionamento. Isso e essa guerra pessoal sendo levada até para vidas e vidas sucessivas, para que se possa ter um termo, para que se possa pôr um termo nessa situação. E isso não é uma tarefa muito fácil. Nós sabemos muito bem que lidar com conflitos é um desafio para todos nós. E é justamente nesse sentido, as últimas pesquisas que eu tomei conhecimento é que existem 29 conflitos hoje declarados pelo nosso planeta. Não é só a Rússia com a Ucrânia. Existem outros tantos conflitos declarados em ação nesse momento. Então, isso significa que nós vivemos num plano de vibração, nós vivemos num planeta onde a belicosidade, a agressividade faz parte. E não precisa ir longe ver guerras, é só nós olharmos aqui os noticiários para sabermos exatamente como é que é a nossa vizinhança. Então, cada um se colocar a sua cabeça para fora da sua janela vai perceber que existe sim uma grande dificuldade de relacionamento. Por exemplo, entre vizinhos, pode ser que você tenha sorte de conviver com pessoas legais e bacanas no seu condomínio, na sua vizinhança, no seu bairro, no seu quarteirão. E tomara que seja assim. Mas nós vamos encontrar muitas pessoas no trânsito, né, no comércio. Então, quem lida com o público sabe muito bem o quanto é difícil trabalhar com pessoas. Que é difícil atender a necessidade ou talvez até os caprichos das pessoas. Isso para falar da relação do cotidiano, sem falar de qualquer tipo de conflito maior, né, o deflagrado, assim como uma guerra. Então, o que esse evento de guerra traz para nós como reflexão? A importância de termos equilíbrio, de sabermos e aprendermos que a nossa humanidade segue a passos largos na direção do crescimento, da harmonia e da paz. Você fala, puxa vida, como assim? A guerra é um passo largo para a paz? Eu diria, por enquanto existir a ignorância que prima, né, nesse nosso nível de atuação e entendimento e compreensão da vida, a guerra é necessária. Por que é necessária? Na verdade, eu diria é natural acontecer. Talvez seja a expressão mais correta. É natural acontecer. Imagine só, a possibilidade de você ter um conflito armado entre pessoas com um nível de ignorância alto, realmente é muito alto. Porque não se pensa no outro, se pensa na imposição das ideias, na imposição daquilo que de fato é considerado certo na cabeça de cada um. Então, se eu não tenho atenção para trabalhar num conjunto, se eu não tenho atenção para trabalhar com respeito a outras pessoas, eu vou impor minha ideia. E é isso que aconteceu com muitos genocídios na nossa história. Nós temos muitas referências a esses temas, a esses assuntos. E é uma coisa difícil de sabermos lidar. É justamente porque existem até termos que nós não podemos usar por conta de que, eventualmente, cai aqui o vídeo, ele é bloqueado por conta dos termos que a gente pode utilizar. Exatamente por quê? Porque não existe um entendimento entre as pessoas acabam, de alguma forma, se expressando de um jeito que poderia ser um pouco mais tranquilo e natural, mas não, acontece sim dificuldades na comunicação,
a extrapolação de muitos conceitos, de muitas expressões, e aqui isso acaba gerando dificuldades até da forma como a gente pode expor um determinado assunto. Então veja, nós vivemos no mundo hoje, momentos assim desafiadores, onde nós precisamos ter todo o cuidado para falar com as pessoas, senão as pessoas se melindram, senão as pessoas se acham julgadas, se acham rejeitadas. Então existe um afloramento dessas sensações, dessas impressões que não são positivas, são imaturas, são infantis. E isso faz parte desse contexto de guerra. Pois justamente, se eu não tenho a capacidade do convívio individual, eu também não vou ter, também a nossa população não vai ter uma capacidade de convívio em grupo, em massa. E aí eu posso me dividir em relação a meu país é melhor do que o seu, ou numa dimensão menor, a minha casa é melhor do que a sua, minha família é melhor do que a sua, ou individualmente, eu sou melhor do que você, e assim por diante. Então nós pegamos uma escala macro para uma escala individual, ou do individual para o macro. Então nós vamos encontrar sim as grandes dificuldades nessas relações, que indica a nossa dificuldade de entendimento sobre algo maior. E esse é o nosso caminho, para onde nós estamos sendo direcionados pela própria vida. Quando nós entramos na vida, nós somos arrastados para o progresso e desenvolvimento. Justamente por onde? Qualquer problema que você venha resolver na sua vida, já é um passo acima do amadurecimento para as ações, resolução de problemas. Você está aprendendo a cada problema que você resolve. Então, eu aprendo, você aprende, nós aprendemos. A cada passo que nós solucionamos de um problema, de uma situação difícil, estamos evoluindo. E na nossa dinâmica de evolução moral, de evolução de conhecimento, de entendimento sobre a vida, nós passamos pelas experiências e aí veja só, quem é que nunca falou, talvez não tenha ouvido alguém falar, coisa do tipo: puxa vida, se eu soubesse disso há tanto tempo atrás, a minha vida seria diferente. Quem nunca falou isso, talvez não tenha pensado, ou talvez não tenha ouvido isso de alguém. Então, perceba. Então, por que nós falamos dessa forma? Justamente porque nós percebemos, depois de uma série de experiências, que muitas coisas poderiam ter sido feitas de uma forma totalmente diferente. Agora, tem gente que pensa assim: puxa vida, eu poderia apagar da minha vida tudo que foi de ruim, negativo, e que não me levou, não me trouxe coisas legais. Então, só uma observação importante, ok? Se você apagar, vamos supor que pudesse, né? Se você pudesse apagar tudo que aconteceu lá atrás, que você diz assim: ah, isso eu teria evitado. Eu diria não dava para evitar. Sabe por quê? Porque se você apagar essa experiência, se fosse isso possível, você voltaria a estaca naquele momento, estaca zero daquele tipo de aprendizado. Então você seria exatamente a mesma pessoa do passado, com as possibilidades de se equivocar novamente e do mesmo jeito. Então veja, o que aconteceu no passado foi possível, foi o possível de ter acontecido. Essa foi uma das possibilidades que foram manifestadas através do seu comportamento naquele evento. Se você se arrependeu, se equivocou, se culpa, etc, 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 eu diria assim, vamos trabalhar para mudar isso. Isso não vai te ajudar nada, não vai resolver para você nada, e simplesmente você vai gastar uma energia importante que deveria usar para outras coisas no momento presente. Não, mas eu tinha que ser bom, tinha. Não foi, não deu, não conseguiu. Por quê? Porque você naquele momento não sabia. Imagine só que você tenha feito uma arte, uma brincadeira, e que tenha, por exemplo, assim, causado um certo desconforto na família. Sei lá, você quebrou lá um objeto de valor inestimável da sua família enquanto você era criança e simplesmente quebrou aquele objeto e aí ficou aquele climão na família.
Você é culpado ou culpada por fato de ser criança e não ter percebido e naquele momento nem se ligar no valor emocional que tinha aquele objeto? É claro que não. É claro que não. Mas os adultos imprevidentes vão culpar a criança, ao invés de ter colocado esse determinado objeto tão precioso num lugar mais protegido. Então foi equívoco de quem? Dos adultos. Então a criança não pode seguir com esta culpa em relação a esse acontecimento. E se esse adulto cresceu e vive com essa culpa, porque todo mundo acha que foi essa pessoa que quebrou o bendito vaso lá em 1550, lá naquele... Gente, olha só o quanto a gente se prende no passado, o quanto nós somos violentos conosco, o quanto nós instituímos algumas guerras surdas, silenciosas na nossa vida. Guerra não é só uma questão de jogar bomba, tiro de fuzil, tiro de canhão, etc e tal. Não é só. Nós temos guerras silenciosas dentro de casa, nas relações. Então o que nós estamos vendo no noticiário é um pedaço daquilo que representa a nossa humanidade e a nossa natureza. Aí a pergunta é, até quando isso vai acontecer? Até quando nós aprendermos, nós resolvermos de fato vivenciar aquilo que nós acreditamos. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Então eu diria assim, a partir do momento que você perceber algum tipo de atitude tua mais grosseira, uma atitude sua mais violenta, mais agressiva, seja lá de que forma for, utilize essa experiência como um grande aprendizado para você. Da próxima vez fazer diferente. E não ficar se chibatando, se culpando por uma atitude que poderia ter sido diferente. Poderia ter sido. Se não foi, é porque não dava para ter feito diferente. Com a experiência, avaliação, meditação, comprometimento, você pode aos poucos mudando o próprio comportamento. E dessa forma, os nossos amigos russos e ucranianos estão tentando se acertar nos interesses particulares, não só eles, mas o mundo inteiro também está de olho nesse evento. Existe uma série de questões de interesses ali, não só desses dois países, imperando nesse evento. Então, assim, não é fazendo papel de um locutor ou um comentarista político, que não é a nossa tarefa aqui, mas é de falarmos um pouco sobre o quadro que nós encontramos no momento presente. É um quadro de resgate, um quadro de aprendizado, um quadro de desenvolvimento, é um quadro de oportunidades. Poderia ser diferente? Poderia. Então, de novo, poderia. Não foi diferente, não está sendo diferente. Mas o aprendizado de todas essas experiências sobre a violência que chega para as pessoas que já estão desencarnando por conta desse conflito, faz parte dos seus aprendizados. É um aprendizado difícil. E nós já passamos muito por esse tipo de situação. Nós já não lembramos, mas conhecemos como é que isso e o que isso representa na nossa história. É só olharmos, mais uma vez, vamos olhar para a nossa história, aí nos livros, né, de história, vamos olhar aí para os documentários aí e vamos descobrir que nós temos muito que evoluir nesse sentido. Então, qual é a sugestão? A sugestão nesse momento é vibrarmos para a paz. Então, o que é o vibrar? É pensar na paz, é pedir a espiritualidade, pedir a Deus, rezar para que Deus abençoe os mentores de luz, os guias, os anjos, ajudem todos envolvidos nesse momento. Aqueles que estão desencarnando, que recebam a luz, a proteção da espiritualidade. Aqueles que sejam os diretores, os poderosos, os líderes, eles sejam envolvidos numa capa de luz e de proteção. Então, nesse momento, cada um de nós aqui vibrando positivamente para que esse evento tome outro rumo, pode ser que não mude, mas vai amenizar muito, sim. Vai amenizar, sim, que nós precisamos dessa energia. E você começa pela sua casa. Vibrou lá pela Rússia, pelos ucranianos, ótimo. Agora vamos vibrar pela nossa casa, para que tenhamos paz. Se você mora sozinho, sozinha, vibre também pela casa dos seus familiares.
Vibre pelas pessoas que você conhece. Se você não tem familiares, porque existem pessoas, conheço algumas pessoas que pais, irmãos já desencarnaram. Tem poucas pessoas na sua família. Vibre por elas. Isso é um fato. É uma questão importante também de avaliarmos que nós estamos presentes no mundo com as experiências necessárias para o nosso progresso e crescimento pessoal. Então, nesse sentido, a guerra traz uma grande contribuição de reflexão sobre a nossa própria vida. Podemos evitá-la? Podemos. Podemos trabalhar em prol para que as coisas aconteçam de uma melhor forma possível, numa mudança possível de rumo, para que, quem sabe, algum evento acontecendo para que esse conflito armado diminua. Mas enquanto imperar a ganância pelo dinheiro, porque essa guerra também tem interesses financeiros fortíssimos por trás disso, então, enquanto perdurar a ganância, enquanto perdurar a ignorância, enquanto perdurar o egocentrismo, nós teremos eventos como esse. E talvez vamos desejar para que isso não deflagre para outros países se envolverem nesse conflito. E mesmo se for assim, vamos lembrar muito bem que a espiritualidade sempre nos ampara. Veja só o grau de importância das experiências nesse assunto. Quem já leu Nosso Lar, quem não leu, convido que leiam, psicografado pelo Chico Xavier, trazido por André Luiz, que ele comenta lá em Nosso Lar, da época justamente da Segunda Guerra Mundial, quando soam sirenes, e essas sirenes indicam essa violência que se aproximava do campo físico, motivada por uma série de interesses de ordem material, de ordem espiritual, de espíritos que se vinculavam também à propagação da dor e do sofrimento. Então, eles sabiam. Então, o que aconteceu? O que a espiritualidade maior fez? Eles fecharam todas as fronteiras do planeta Terra, para que essa vibração do ódio, da guerra, da morte, do medo, do terror, não espalhasse para outras comunidades espirituais. Então, veja só, os espíritos protegem, eles protegem, procuraram ajudar. Existiam certamente entidades ligadas aos líderes mundiais tentando fazer com que isso não acontecesse. Mas foi importante ter o envolvimento contrário, na mesma força, com a mesma energia, para poder suplantar a agressão que vinha de uma forma material. Então, se os aliados não fossem contra esta energia, então aqueles que se dominavam, se achavam os detentores da razão, teriam dominado totalmente o planeta. Então, como é que seria a nossa vida hoje se não fosse a reação daqueles que defenderam a paz, defenderam a harmonia, defenderam a liberdade? Como é que seria? Então, às vezes, a defesa ou a ação tem que vir na mesma frequência. E é nesse ponto que as coisas acontecem no nosso planeta, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Vamos vibrar muito e trabalhar principalmente para a nossa mudança pessoal. Se nós mudarmos, se eu mudar a mim mesmo, trabalhando as minhas questões de ordem pessoal, se você fizer esse papel com você, estamos contribuindo pela paz do mundo. Se cada vez mais eu conseguir diminuir meus ímpetos de agressividade, de impulsividade, de seja lá o que for, aprendendo com cada experiência que vier para mim ou para você, e que você faça isso da melhor forma possível, se comprometendo com o seu processo de crescimento pessoal, nós estaremos ajudando demais a coletividade. O nosso querido grande amigo e presente amigo Jesus, que Ele esteja conosco nesse momento, e pedimos a Ele, aos mentores e guias espirituais, que protejam a todos nós, que protejam o nosso planeta, que envolva todos nós nesse planeta, aqui de expiações e provas, que passamos pelas experiências necessárias para o nosso crescimento, nos ajudando a ter energia, sabedoria, discernimento, para seguirmos adiante na nossa experiência com sucesso, com êxito, com resultados expressivos de mudança pessoal.
Que o nosso querido amigo Jesus, sempre presente, nos abençoe, nos ampare e que nos ajude nessa nossa jornada. Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal, estamos juntos, como sempre, em vibrações, em sustentação, e vamos juntos, vamos juntar essa energia com esse propósito de fazermos aqui a nossa contribuição para a espiritualidade, imaginando como se nós estivéssemos entregando um certo pacotinho aqui de energia, que é a nossa boa intenção, nossa vontade de querer contribuir com a espiritualidade para que as coisas melhores aconteçam. Muita paz e até nosso próximo encontro.